Neste Portugal Fenomenal, celebramos a chegada da nova estação do ano com um programa primaveril a piscar o olho ao verão. Já ouviu falar da Ilha dos Amores e dos saudosos mergulhos nas piscinas do Vimeiro, que durante décadas foram o destino de férias favorito de muitos portugueses? Quando eu nasci era evidente que iríamos lá passar todas as nossas férias. E assim foi durante muitos anos. Passei as minhas férias grandes no Vimeiro e, portanto, as memórias que eu tenho do Vimeiro são incríveis e maravilhosas e absolutamente inesquecíveis. Visitamos também o mítico e, para muitos ainda desconhecido, arquipélago das Berlengas. Há mais de 1000 anos que povos já passaram por aqui. Fenícios, romanos, piratas também e até mesmo monges. Sim, monges que viveram num mosteiro que terá sido construído nesta zona. Hoje é o bairro dos pescadores deste arquipélago que, acredite, é fenomenal. Mas primeiro temos viagem marcada até ao fenomenal Farol do Bugio. Saímos agora de Oeiras e estamos a caminho do Forte de São Lourenço da Cabeça Seca, hoje conhecido por Farol do Bugio. E o mais curioso, provavelmente não sabe, é que este forte, como forte, tem mais de 400 anos. Agora a questão é a seguinte: será que vamos conseguir espreitar? Vasconcelos. Sim. É o último dia cá. Pois, é o meu último dia. Tu vai ter de dizer que sim, é a praxe. Posso espreitar? Força. E é mesmo o último dia. Bora. Estou no Bugio. Foram quantos anos? Foram 12 anos aqui na Central de Faróis. É a última visita aqui ao Bugio, que é um dos faróis mais importantes aqui da Barra de Lisboa. Todas estas portas são o quê? As portas do resto são os depósitos, eram onde se guardavam, portanto, os bens alimentares, na altura as munições também, temos aí paióis de munições e temos ali a capela. Na parte superior é que eram onde dormiam, portanto, na altura os soldados. Mais tarde era a residência dos faroleiros. Quando o meu pai era faroleiro, no Bugio, tinha a oportunidade no verão de ir com ele e com outros faroleiros, com outros filhos de faroleiros, passar umas pequenas férias naquela que se transformava naquelas alturas a nossa ilha. O meu pai, como os outros faroleiros, eram rendidos de 4 em 4 dias, sendo que essa rendição era de 4 em 4 dias quando o São Pedro deixava, né? Portanto, eu por vezes tinha o meu pai ausente uma semana, 2 semanas, quase 3 semanas. Hoje, como está ótimo para bugear, literalmente. Mas nem sempre o rio está assim. Vocês já apanharam sustos? Sim, já. Por vezes chegamos cá e nem conseguimos desembarcar, portanto temos que voltar para trás. E outras alturas somos apanhados pelo nevoeiro e já nos aconteceu uma altura, não estava nevoeiro, ao ir embora cerrou totalmente. Só ouvíamos as buzinas dos paquetes. O nosso maior risco é, sem dúvida, a parte do embarque e do desembarque. Precisamente numa dessas situações tivemos a oportunidade de, além de molhados... Foi à água? Fui. Nos anos 80, o faroleiro abandonou, digamos assim, a figura do faroleiro, da pessoa que trabalhava e vivia cá, abandonou o farol do Bugio. Continua a funcionar. Foi possível tirar daqui os faroleiros, porque antigamente isto era a geradores a gasóleo. Tinha que estar mesmo pessoal presente aqui no farol. Atualmente, como tem painéis fotovoltaicos, tem baterias e a lanterna em si já é de LEDs, portanto tem um consumo muito pequeno. E carrega sozinho. Não é? Carrega sozinho e já permite uma autonomia muito grande. Hoje em dia, baterias, e como é que era há 40, 50, 100 anos ou mais? Portanto, antigamente era um farol que tinha rotação. E a rotação era feita a partir de um sistema de relojaria que tinha um pêndulo, consoante o pêndulo ia descendo, é o que dava a rotação ao farol.
assim à partida parece pequenino, mas tem uma grande potência, não tem? Sim, sim, são anéis de LEDs concêntricos, portanto, e dão aproximadamente uma lanterna destas dá 8, 9 milhas. 8, 9 milhas de distância. Sim. Ou seja, isto para quem não está no mundo da náutica, em termos de quilómetros, é normalmente mais ou menos o dobro. Sim, não é? quase, perto. 15, 16 quilómetros. Antigamente tinham de ficar cá uma semana. Consegue imaginar como era a vida de um faroleiro nessa altura? Aqui sozinho, muitas vezes. Sozinho não, tinha os seus companheiros, Sim. mas sozinhos. O inverno, chuva, o mar aqui a bater. Sim, quer dizer, já não é da minha altura, mas não devia ser um bocado duro. Nós agora que parece que a nossa vida corre mais rápido. Antigamente a vida corria mais lento, tinham também um hobby que era a pesca, nas horas vagas, podiam se entreter a fazer a pesca, e aí também ocupava muito do espaço, né, do tempo. Enquanto estrutura de farol, o bugio foi dos primeiros do país. Dos primeiros? Foi dos primeiros. Aliás, a primeira representação de um farol português é a do bugio, que é de 1693. Ainda antes de farol como forte, defendia a entrada da Barra do Tejo. O bugio foi utilizada como ponto militar até inícios do século XX, sendo que o Porto de Lisboa detém o maior conjunto de fortificações marítimas do mundo. Não há paralelo. Eu não sabia, do mundo. Do mundo, não há paralelo. Para mim, o mais especial é este mesmo. Vai ter saudades. Sim, vou. Foi um forte militar, casa de faroleiros, farol e até mesmo para quem espreita o Tejo todos os dias, o bugio sempre teve algo de secreto. Mas hoje pode espreitar e deixou de o ser. O primeiro passo foi mesmo lá, porque eu aprendi a andar no Vimeiro. Quando eu vi as imagens das piscinas do Vimeiro, eu desatei a chorar, que é inacreditável o que aquilo era e como aquilo está. Não tem comparação nenhuma. Isto deu uma vida à terra que foi espetacular. É difícil. É muito difícil. Era isto. As termas, a praia, as piscinas e as pessoas transformaram a Maceira numa aldeia apaixonante. Uma aldeia que apaixonou. A nossa Tânia foi aqui, que deu as primeiras braçadas, os primeiros passos. É fundamental que esta aldeia ganhe o brilho, a magia de outrora, até porque é uma aldeia fenomenal. Para quem visita a cidade pescatória e os famosos supertubos de Peniche, é quase obrigatório avistar o arquipélago das Berlengas. Avistar, mas também questionar. Como será a vida por lá? Será que nas ilhas existem casas, água, luz? A população fala de belas praias, de grutas misteriosas. Será verdade? São questões que fazem parte do nosso imaginário, mas o mais curioso é que já há muitos anos, há mais de 1000 anos, que povos já passaram por aqui. Fenícios, romanos, piratas também e até mesmo monges. Sim, monges que viveram num mosteiro que terá sido construído nesta zona. Hoje é o bairro dos Pescadores. Esta enseada é já icónica, praia lindíssima. Como já percebeu, são várias as histórias e os encantos deste arquipélago que, acredite, é fenomenal. Jorge, quem visita esta ilha conhece sempre o farol, é uma imagem icónica, e também o Forte São João Batista. Mas, ainda antes do Forte, já existiu outra construção. Um mosteiro, precisamente aqui onde nós nos encontramos. Mas como é que os monges vieram cá parar e porquê? Era um mosteiro que foi instituído por Dom Manuel I
A sua construção teve início em 1513, porque a Ilha da Berlenga sempre foi um ponto de apoio à navegação. E esse mosteiro foi construído aqui também com essa função, para os monges também poderem apoiar espiritualmente todos que passavam aqui pela Berlenga. Tiveram cá muito pouco tempo, tiveram cá cerca de 30 e poucos anos. Porquê? Porque estavam constantemente a ser atacados. Pelos piratas. Por piratas, corsários e também com os pretendentes ao trono português. É claro, com tantos ataques dos piratas foi necessário construir este forte que sempre exerceu uma função absolutamente estratégica na defesa da costa de Peniche e da costa portuguesa. Exato. Começa-se a construir aqui a fortaleza. Atenção, está ainda longe do local onde foi construído o mosteiro. Estamos noutro carreiro, digamos assim. Estamos noutro carreiro. A construção do Forte São João Batista inicia-se logo nos anos a seguir, a 1651, utilizando a pedra que tinha sido utilizada no mosteiro. E por isso é que as janelas são tão pequeninas. Essa curiosidade é muito interessante. Foram reaproveitadas do antigo convento e daí as janelas serem assim mais pequeninas, também por questões defensivas, que eram das celas dos monges do convento. Depois, em meados do século XIX, passa a ser usado como abrigo de pescadores. Mais tarde também acaba por ser transformado numa pousada. Sim. Isso foi em 1953 que os monumentos nacionais reformulam e fazem a recuperação aqui do forte. Após 25 de Abril, um pequeno grupo de pessoas de Peniche juntam-se para recuperar então essa pousada que entretanto tinha deixado de ser utilizada, então tentam recuperar um pouco aqui o forte e dão uma nova vida como casa-abrigo para pessoas que menos endinheiradas, que pudessem ou quisessem vir passar uma temporada aqui à Ilha da Berlenga, não superior a uma semana. Era a lei na altura. Sr. Júlio é o sócio número 1 da Associação dos Amigos da Berlenga, criada já há 41 anos, portanto já há muitos anos. E porquê é que nessa altura o Sr. Júlio, um grupo de amigos, sentiram a necessidade de criar uma associação para proteger estas ilhas? Porquê? Como havia a ocupação das casas a partir de 74, nós pensámos pedir autorização ao Governo para que nos cedesse a fortaleza e fazíamos a associação. Porque era este património que começava a ficar em risco, não é? E também estamos a falar mesmo o forte, o interior do forte. Havia o risco de roubarem as coisas? Também chegaram a roubar algumas coisas. Chegaram a roubar. Sim. Já nessa altura criaram também este conceito de pousada, das pessoas poderem ficar lá a dormir. Já no seu tempo? Foi logo. Logo. Tínhamos direito de uma semana por ano. E pronto, redes, apanhámos besucos, salmonetes, o que calhasse, depois fazíamos assadas. E é assim que nós fazíamos o dia e a noite e tudo. Pois à noite como é? Não havia televisão, não era? Então, mas não havia televisão, mas havia pessoal para conversar, amigas para conversar e tudo. Aquilo foi muito bom. Do que é que tem mais saudades desses tempos? Olha, tenho saudades dos meus amigos que já os perdi. Bons amigos, não é? Agora, já em pleno século XX, construíram mesmo este bairro onde nos encontramos, o bairro dos Pescadores, creio que em 1940. 41. Os pescadores que pescam aqui na Berlenga teriam então sempre aqui um ponto de apoio. Rogério é pescador, é filho de pescador também e conhece este forte como ninguém. Exato. Com apenas 2 anos já vinha para cá? Exato. 2 anos apenas? 2 anos de idade. A bebé vinha para aqui com os meus pais. Portanto, vinha para cá para pescar, aquelas temporadas, jornadas a pescar. Ficava a dormir também ali no bairro dos Pescadores? Sim. Eu vivo aqui cerca de 7, 8 meses por ano. Tenho ali uma casita, tenho ali um abrigo. E quando as condições de mar estão boas para pernoitar aqui na ilha, normalmente fico sempre aqui. Há convívio? O que é que a malta faz? Há algum convívio, normalmente a malta come sempre uma boa caldeirada ou um bom peixe assado, bebe-se um caneco ou 2 de vinho e pronto, e passa-se assim o tempo. É ótimo, para mim não quero outra coisa.
Nuno, cresceste nas Berlengas, ou seja, graças à tua mãe que trabalhava cá, no bairro dos Pescadores. Como foi crescer nas Berlengas? Andava de barco durante o dia, com carremos, andava atrás dos coelhos, dos ratos, dos sardões. E depois o meu pai há 10 anos, reformou-se. E ofereceram-me esta oportunidade, não pensei 2 vezes. E agora como é que é o teu dia-a-dia por cá? As tuas preocupações? Noto que estás sempre muito atarefado, especialmente agora no verão, não é? Estou porque temos muita gente, nós temos que garantir água nos autocolismos, no restaurante, nos estabelecimentos, tanto água doce como água salgada, eletricidade. É um carrossel, todos os dias lixo, tudo. E apesar desse trabalho todo, dessa correria, gostas de estar cá? Gosto, claro, sim, não troco por nada. Porquê? Estou num trabalho de sonho, estou em casa, tenho uma ilha para mim. Milena, hoje em dia sabemos que as Berlengas são uma grande atração turística de Peniche, do país, mas este aparato já existe há muitos anos, creio que desde a década de 50, que as pessoas turisticamente já vinham cá. A Berlenga, desde a década de 50, é que é mais visitada, portanto até então vinham só familiares de pescadores e a partir de 1958 é construído o primeiro barco de propósito para fazer as viagens à Ilha da Berlenga. Da empresa Via Mar? Via Mar, exatamente, o Cabo Avelar Pessoa. A ilha não é muito grande, mas tem muita coisa para visitar. Podem fazer as visitas nos barcos pelas grutas e pelos vários carreiros, com águas cristalinas. Depois tem aqui este maravilhoso restaurante, a Mesa da Ilha. Ou seja, podem almoçar cá. Podem almoçar cá, podem pernoitar aqui neste mesmo espaço. Também no Forte? Também no Forte, também se pode pernoitar no Forte. Há aqui muita coisa para fazer. No entanto, há sempre a preocupação de preservar este património. Há um limite. Neste momento, o limite é de 550 pessoas, em 2 períodos, o da manhã e de tarde. E o ano passado começou-se também a fazer o registro com taxa turística, exatamente para controlar, porque estava-se a tornar insustentável. Basicamente, a associação tem exatamente os mesmos fins para que foi criada, que é manter, em termos de manutenção geral, o Forte São João Batista. E as receitas que esse forte gera em termos de alojamentos, entradas e bar permitem gastar 60, 70, 80 mil euros por ano na manutenção do forte. Tem muitos quartos, muitas pessoas a ficarem lá a dormir? Nós, nesta altura, temos 14 quartos, dá para 37 pessoas pernoitarem. Nós temos 2 problemas graves ali no forte. A energia, que é gerada por um gerador. Felizmente, para o ano já temos contrato assinado para passarmos a ser autónomos em termos de energia renovável, com painéis solares. E depois, claro, é a água, né? Porque nós usamos uma desanalizadora que promove à volta de 5 mil litros por dia, mas é insuficiente. Dificilmente o forte, e também não é a intenção da associação, vai se transformar numa pousada de luxo, ou seja, do que for. Se também não querem isso, não é? Querem é oferecer condições. Exatamente. Onde é que ficam os vossos quartos? Naquela janela ali. Ok. E a Natália é naquele... O meu é aquele, das toalhas azuis, que é as toalhas de banho. E já passam férias cá, no Forte São João Batista, nas Berlengas, há quantos anos? 44 anos. 44 anos? 45. Porquê? Porque gostamos muito, os maridos gostam de pesca. Às vezes damos uma banhoca e tal, vimos para cima, preparar o almoço. E é o convívio. Eu no ano da pandemia não vi e eu senti que esse ano faltou-me qualquer coisa. Era isto. E é impressionante como uma ilha tão pequena conta com uma história tão grande, repleta de aventuras, encantos, muitos encantos. A 10 km de Peniche encontra o arquipélago das Berlengas, um arquipélago fenomenal. O castelo em si, nunca ninguém o viu, embora a população desconfie que o castelo, que deu o nome a Castelo de Paiva, tenha existido numa ilha, a Ilha do Castelo, ou dos Amores. E já estamos a caminho da Ilha do Castelo, entre o Rio Douro e o Rio Paiva. Será que vamos encontrar um castelo? Estamos a chegar à base da torre medieval do Castelo de Paiva. Mesmo do castelo? Mesmo do castelo. O meu avô, o meu pai, aquela gente já de idade, antigamente falavam que havia uma mina dos mouros, que ia dali do outeiro da ilha
para a Capela de Escamarão. No entanto, o nome Ilha dos Amores nada tem que ver nem com o castelo, nem com a ermida. Ela está relacionada com uma camponesa, decide tornar-se freira. O senhor destas terras raptou a freira, já freira, e traz para a ilha. Ou melhor, tenta trazer, porque cai uma maldição em cima. Foi palco de histórias de amor e algumas maldições também. Certo é que continua a ser uma ilha fenomenal. A ligação que eu tenho ao Vimeiro é até anterior ao meu nascimento, porque os meus pais nasceram em Angola e voltaram com 20 anos. E eu nasci cá já, a minha mãe veio grávida de mim, eu já nasci cá, e o meu pai e os meus avós, e curiosamente também os meus sogros, que ainda não eram, porque o João ainda não tinha nascido, e os meus tios também foram dar aulas para o Vimeiro. E portanto, quando eu nasci, era evidente que iríamos lá passar todas as nossas férias. Certeza que já ouviu falar, ou pelo menos já provou, água do Vimeiro. A água que rapidamente ganhou fama devido às termas, com as águas terapêuticas, milagrosas. Ora, as termas ficam situadas precisamente nesta aldeia da Maceira, concelho de Torres Vedras, e esta aldeia mudou completamente a vida dos seus habitantes, porque em 1945, graças às termas do Vimeiro, foram construídas 2 unidades de engarrafamento de água. Também 2 balneários, piscinas, sim, estas piscinas, e ainda também 2 hotéis. Como pode observar pelas piscinas que encerraram em 2019, um dos hotéis, o Hotel das Termas, encerrou há cerca de 10 anos, a realidade já não é bem a mesma. E porquê? O que é que terá acontecido à aldeia da Maceira? A origem das termas é antiga e até surpreendente. Ora, se as termas ficam situadas na aldeia de Maceira, por que o nome Termas do Vimeiro? A história responde devido à Batalha do Vimeiro de 1808. Para a população, era mais fácil situar as famosas águas no local da batalha. E no século XIX, muitas famílias lá se deslocaram até às 2 fontes da Maceira. A fonte dos Frades, mais indicada para doenças respiratórias, do aparelho digestivo ou circulatório, e a fonte de Santa Isabel, ótima para quem tinha doenças de pele. Praticamente até a década de 40 do século XX, temos registro de se acentuar a degradação e a falta de uma exploração sistemática e de um projeto para as termas. E isso vai acontecer a partir da década de 40, a partir de 45, quando o Sr. Joaquim Belo Chior consegue a exploração das águas e começa a construção de um conjunto de infraestruturas que passam pelos balneários, que passa pela construção do hotel, passa pela construção das piscinas, pelos segundos balneários na Fonte dos Frades e depois por estruturas hoteleiras também junto à praia. Dona Maria José esteve mesmo na inauguração das piscinas. Estive lá no Cabeço da Rainha, ali em cima. Dali é que eu vi, porque pagava-se bilhete naquela altura, e veio o Max. Nunca mais me esqueci do Max. E isto começou a ter uma vida feliz, uma vida movimentada. Maceira, quando eu tinha 17, 18 anos, a partir deste mês de maio, era uma terra talvez com mais movimento, de certeza com mais movimento do concelho, sem ser a cidade de Torres. Durante anos e anos foi a terra com mais camas na região de turismo do Oeste. Não havia ninguém. Em Maceira tinha os hotéis das termas, do Golfo-Mar, e tinha uma série de residenciais. Estas termas têm esta particularidade. Creio que são mesmo as únicas no país que conseguem combinar termalismo com mar. Sem dúvida nenhuma. Único. Somos únicos, temos uma água única, temos uma característica muito importante que também é única, porque nós temos 2 tipos de águas com perfis diferentes, que no passado chamávamos a água de Santa Isabel e a água do Fonte dos Frades. Temos a água do mar, temos a água do Rio Cabrichal, que lhe dá uma beleza única,
temos um enquadramento geológico calcário, que temos grutas em profundidade, e depois temos uma água que efetivamente é única, porque não há nenhuma água mineral natural que seja igual. Aqui era onde eu e toda a gente da minha geração, onde aprendemos a nadar. Tínhamos tudo aqui. Havia sessões de cinema, chegamos a ter um jornal. Teatro também? Tínhamos teatro, uma sala que era cedida pela empresa das águas para fazer os teatros, para fazer cinemas, para fazer eventos culturais. O que é que aconteceu à aldeia da Maceira para, de repente, na sua opinião, estar hoje assim um bocadinho como está, triste? Há vários fatores. Um dos fatores foi a falta de investimento. E outro foi, o BES ficou com isto em 2001 e... Ainda fez algumas coisas, quando mas quando faliu fomos todos agarrados àquilo e ficou tudo no fundo. As piscinas encerraram, e nós encerrávamos todos os anos no inverno, portanto o último verão que estiveram abertos foi 2019. Em 2020 cai a pandemia depois em fevereiro e depois a partir daí já não as reabrimos mais ao público. Ainda equacionámos abrir, nomeadamente ainda contactámos nomeadamente com a Câmara de Torres Vedras, que é uma entidade que nós reconhecíamos como credível para realmente nos ajudar nesta reabertura, que não conseguimos. Portanto, a nossa prioridade sempre foi os salários e as nossas responsabilidades perante os colaboradores que tínhamos no Hotel Golf Mar. Têm vontade, gostavam de abrir as piscinas? Claro que sim. Vêem potencial? Claro que sim. As nossas intenções é avançarmos para uma reabertura, porque é a nossa vontade. O termalismo tem uma vertente muito importante, que é também da prevenção. E as pessoas, cada vez mais, e a classe médica, cada vez mais, também procura atuar preventivamente. No entanto, não tem ainda o fluxo que poderia permitir uma reabertura das piscinas e até do Hotel das Termas. Não tem o mesmo fluxo que já teve no passado. Isso implica investimentos, implica dotar a empresa de capacidade, implica atração de novos termalistas. É um ativo muito acarinhado aqui localmente. Infelizmente teve que estar encerrado temporariamente, mas acreditamos que isso vai mudar e rapidamente. Quero acreditar que nós vamos para esse caminho, até pelo trabalho que os jovens locais estão a fazer a nível de universidade. Quero acreditar que a própria gestão tem essa vontade e esse princípio e havemos de conseguir todos juntos, como é óbvio, que isto é importante para tudo, principalmente para a localidade da Maceira. Nós começámos por criar as nossas redes sociais, começámos depois por criar um movimento de sensibilização para a abertura das piscinas municipais. E conseguiram uma grande madrinha. Sim. Nós vimos uma publicação da Tânia nas redes sociais e nós assim, ok, é mesmo este projeto que nós queremos agarrar. Temos muitas figuras públicas que nós necessitamos que entrem neste projeto, pois são elas que também fazem movimentar o nosso país e que fazem chegar ao coração de Portugal. O primeiro passo foi mesmo lá, porque eu aprendi a andar no Vimeiro, naquela zona que tu já conheceste, Tiago, das grutas das piscinas municipais. Eu nessa gruta dormia à cesta, a minha avó montava ali aqueles taminezinhos, que só os avós sabem montar, não é? E portanto eu deitava-me ali fresquinha e dormia à cesta, e quando acordei uma das vezes, a minha avó começou a incentivar-me e foi ali que eu comecei a andar. E a nadar? E a nadar também, sim, ia nadar, claro, nas piscinas e brincava imenso com o meu irmão, imenso, passávamos o dia inteiro a brincar nas piscinas. Isto é no Vimeiro, é o meu tio e a minha irmã aqui, e aqui a minha avó, eu e a minha irmã. Eu acho que a minha irmã, a primeira palavra que disse foi no Vimeiro, foi nas piscinas do Vimeiro. É sério? Sim. Lembras-te qual foi? Lembro-me, mas é uma marca, não sei se... Podes dizer qual foi? É Coca-Cola. É sério? Bons tempos, sim. Memórias não faltam, felizmente. E felizes, não é? Muito sim, felizes. Muito felizes. Espero vir a criá-las depois também com a minha Inês. Muita gente de vários sítios do país que iam passar férias de propósito ao Vimeiro por causa das águas, das termas, que eram incríveis. Os meus avós faziam termas também, assim com os copinhos de vidro lá para trás e tal. Lembro perfeitamente a minha avó com os copos de vidro assim a fazer vácuo.
tão bom. E a levar jatos de água pelo corpo todo e tal. E nós íamos para as piscinas, mas sim, muita gente. As piscinas do Vimeiro estavam sempre cheias. Nós fazíamos imensos amigos diferentes todos os anos, porque passávamos lá horas e horas e horas. Não tem comparação nenhuma. Isto deu uma vida à terra que foi espetacular. Não... É difícil. É. Muito difícil. Era isto. Há mil e um motivos, pode haver mil e uma desculpas dos patrimónios e que pertence a este e pertence àquele e falsas heranças e são patrimónios de bancos e de Estado e de empresas. Mas as coisas que são boas e bonitas em Portugal não podem ficar abandonadas. Quando eu vi as imagens das piscinas do Vimeiro, eu desatei a chorar, porque é inacreditável o que aquilo era e como aquilo está. E sem motivo nenhum, passamos a vida a dizer que este país está virado para o litoral e a cair para as grandes cidades e temos desertificação em quase todo o lado e depois as coisas maravilhosas que o país tem acabam por ser abandonadas, desertificadas e, portanto, retiradas dali centenas e milhares de pessoas que durante o verão poderiam contribuir para a economia local, nos restaurantes, nos hotéis, nas residenciais, nas piscinas. E em nome de nada aquilo está abandonado e, portanto, eu não vou lá enquanto aquilo não estiver aberto como deve ser e estamos até a fazer força para que possamos lá fazer uma nossa tarde em direto no dia da abertura das piscinas do Vimeiro, que eu tenho a certeza que com vontade vai acontecer. As termas, a praia, as piscinas e as pessoas transformaram a Maceira numa aldeia apaixonante, uma aldeia que apaixonou. A nossa Tânia foi aqui, que deu as primeiras braçadas, os primeiros passos, mas também apaixonou tantos e tantos que por aqui passaram e mergulharam. Por eles, por nós e pelos próximos, é fundamental que esta aldeia ganhe o brilho, a magia de outrora, até porque é uma aldeia fenomenal. Era necessário defender esta zona. Como? Através da construção de um forte. O Forte da Ínsula. Mas não é um forte qualquer. Isto, uma emoção enorme. Juro, mas o coração que me dá vontade de chorar, pá, ver isto num estado em que isto ficou, pá. A paisagem não engana. Estamos na presença de uma beleza que chega mesmo a ser comovente. Vila onde o Douro abraça o Paiva e de seu nome, Castelo de Paiva. Mas o castelo em si nunca ninguém o viu, embora a população desconfie que o castelo, que deu o nome a Castelo de Paiva, tenha existido numa ilha, a Ilha do Castelo, ou dos Amores. E já estamos a caminho da Ilha do Castelo, entre o Rio Douro e o Rio Paiva. Será que vamos encontrar um castelo? Certo é que recentes escavações arqueológicas revelaram ruínas de uma fortificação. Sim, é possível. Será que é o Castelo de Paiva? Estamos a chegar à base da torre medieval do Castelo de Paiva. Mesmo do castelo? Mesmo do castelo. O que é que o levou a descobrir que estes penedos estavam ligados a um possível castelo? O que é que encontrou? O nome original deste sítio é Outeiro do Castelo, portanto era o Castelo do Paiva. Estamos num sítio com um excelente controle visual sobre o Douro. A ilha, aquilo era Outeiro, chamava-me o Outeiro. Castelo de Paiva, eu não sei de onde é que veio isto, castelo. O meu avô, o meu pai, aquela gente já de idade, antigamente falavam que havia uma mina dos mouros, que ia dali do Outeiro, da ilha, para a Capela de Escamarão. E segundo consta, a entrada da mina era ali. Nós estamos a norte da torre medieval do castelo. Ok. Que se situava lá em cima. Existia uma escada? 2 lanços de escadas de madeira e um lanço de escadas talhado na pedra. Consegue ver, por exemplo, ali um pequeno entalhe quadrangular ou retangular. Portanto, aquilo era onde encostava a primeira escada de madeira. Lá embaixo vimos o acesso à torre aos primeiros 2 lanços de escadas de madeira.
teríamos aqui um terceiro lance de escadas talhada na pedra. Ainda conseguimos ver aqui os degraus, um degrau, segundo degrau, terceiro degrau e finalmente a parede da torre. Quando era mais novo, aqui o rio, a ilha, era assim um parque de diversões para si. Sim, não só quando era mais novo, mas como agora, porque as pessoas têm como referência ir à Ilha dos Amores. É uma paragem obrigatória que eu faço na minha atividade que aqui tenho, tanto para piqueniques como para mergulhos, para namorar. E até casamentos. Sim, também já realizei casamentos e despedidas de solteiras. Têm sido muitas mesmo, mais as meninas, que neste caso gostam de sítios assim, onde tem mais... Já levou um grupo de meninas para uma despedida de solteira à ilha? Muitas. E foi sozinho? Teve que ser. Só fiquei chateada que trouxeram lá um senhor para dançar a fazer de marinheiro e não pode ser eu, não é? Ficou aqui um marinheiro. Do castelo e das muralhas do castelo não temos assim grandes vestígios, temos apenas alguns, mas existiu uma ermida e ainda podemos ver as ruínas. O edifício, sim. Terão quantos anos? 500 porque de facto nessa altura não era uma ilha, pelo menos não era de forma permanente, ou seja, seria uma ilha no inverno, nas estações mais chuvosas, mas em grande parte do ano era possível, nessa época era possível atravessar para a terra facilmente, através do areal. A ilha continua no seu estado selvagem. Nós temos feito a preservação não só daquele espaço da natureza, como as limpezas regulares, mas também foi construída aquela fluvina para que permitisse um melhor acesso dos barcos que vêm cá muito nesta altura do ano e também no verão, motas de água, desportos náuticos que se praticam aqui em volta. Nós somos um concelho rico nesse turismo de natureza, no turismo da gastronomia, obviamente, não estivéssemos nós na região norte, e também pautado muito por um turismo de cultura, e nesse aspecto criamos uma rota dos ofícios tradicionais e, portanto, o que nós fizemos foi reavivar artesãos locais com toda aquela segurança que nós neste momento procuramos, sobretudo para as famílias, com qualidade e conforto em quem nos visita. Ilha do Castelo ou Ilha dos Amores, no entanto, o nome Ilha dos Amores nada tem que ver nem com o castelo, nem com a ermida. Ela está relacionada com uma criação romântica do século XIX, de um autor paivense chamado Adriano Stresch de Vasconcelos, que criou, digamos, uma lenda romântica em torno da ilha. Uma camponesa que estaria sujeita a um direito de um senhor nobre, o senhor destas terras, ter direito à primeira noite com as mulheres recém-casadas. E então, para evitar isso, inclusive, decide não casar e decide tornar-se freira. O senhor destas terras consegue descobri-la, vai buscá-la ao convento, raptou a freira, já freira, e traz para a ilha. Ou melhor, tenta trazer. Porque cai uma maldição em cima e ele cai ao rio, o senhor morre, a camponesa salva-se, mas perante tão malévolas intenções desse senhor nobre, nem consegue ser sepultado. E corre a lenda que ainda hoje é obrigado a vaguear no mundo dos vivos. E anda por aí. Ui. O seu castelo deu origem a Castelo de Paiva, foi palco de histórias de amor e algumas maldições também. Certo é que continua a ser uma ilha fenomenal. Perante esta paz, beleza, ninguém consegue imaginar a quantidade de conflitos e batalhas que já aconteceram nesta praia, Praia do Moledo, concelho de Caminha. É pensar na localização. Repare bem, Espanha fica já ali naquele pico. Depois é a entrada para o Rio Minho, a foz do Rio Minho, o Atlântico. Era necessário defender esta zona. Como? Através da construção de um forte, o Forte da Ínsula. Mas não é um forte qualquer. Fica localizado numa ilha e no forte existe uma fonte de água doce. E como essa fonte, só existem mais duas no mundo. No mundo.
Eu praticamente nasci na Ínsula. Eu de rapaz, com os meus 7, 8 anos, já andei no colo do tio Briado, do Forte do Briado, que era o faroleiro na altura. Esta foi a casa da minha família, quando cá estávamos. Temos aqui o fogãozinho, temos aqui as coisinhas todas, onde a minha mãe fazia a nossa comidinha. Grandes comidas, não se come tão bem como se comia antigamente. Isto, epá, uma emoção enorme, juro, mas de um coração que me dá vontade de chorar, pá, ver isto num estado em que isto ficou, pá. Professor, para nos situarmos, onde é que ficava a parte militar, a parte religiosa do convento? Bom, aqui havia o convento desde o final do século XIV, não com estas construções que estão aqui agora, mas com construções certamente mais primitivas. O convento está aqui no meio, ficavam os frades, que tinha a capela, que tinha o claustro. Os militares tinham os quartéis, os chamados quartéis dos militares, que são aquelas dependências. Aqui no exterior, quando foi feita a fortaleza, em meados do século XVII, a data da finalização em 1650, a fortaleza rodeou e protegeu o convento. Nós hoje vemos estas muralhas, professor, mas a origem da ilha da Ínsula, com uma estrutura, com uma fortificação, é religiosa. Sim, de final do século XIV, quando um grupo de frades espanhóis, franciscanos observantes, descobriram uma fonte de água boa, de água doce, e decidiram instalar aqui um pequeno cenóbio e aqui ficaram. Ora, aqui está a fonte sagrada. Foi buscar água lá. Sim, esta fonte, portanto, tinha aqui uma manivela e enchíamos as águas para as bacias, para os baldes. Eu, na minha ideia, isto deve estar muito lá embaixo. A areia é um filtro. Toda a gente sabe que filtra. Deve ter alguma beia de água doce ou do que seja. Um lençol a passar. Um lençol de água e ela nascia aqui, que tinha água abundante. É provável que a primeira capela tenha sido neste mesmo local, sim. Isto era uma capela que a gente entrava aqui, que as pessoas que vinham, muita gente, ficavam de boca aberta. Isto era fantástico, isto. O convento mantém-se, como eu disse há pouco, vai-se remodelando e vai tendo valências novas, mas a fortaleza depois é construída aqui em meados do século XVII. Portanto, a data de finalização da obra é 1650. E aí começa uma época, precisamente, de convivência, nem sempre pacífica, entre frades e militares. Havia aqui uma economia local muito interessante e muito específica aqui da Ínsula, uma economia local que alimentava, no fundo, os frades e que depois também alimentava, em parte, a guarnição militar. A questão do pescado, e depois tinha uma outra utilidade que é menos conhecida, porque antes da cal aqui não havia cal, aqui no norte, fazia-se a cal precisamente moendo as conchas das lapas e dos mexilhões. Aliás, os biólogos hoje dizem que isto continua a ser um depósito extraordinário aqui na Península Ibérica de mexilhões e de lapas. A espreitar Portugal, Espanha, o Rio Minho, o Atlântico e ainda com uma fonte que é praticamente única no mundo. É, sem dúvida, um forte fenomenal.